O tema do sermão do Marco Feliciano, que eu não sei se eu chamo ele pelo título de deputado federal, pelo título de candidato a senador, pelo título de ambicioso para chegar na presidência da República, ou pela vice-presidência ao lado de Bolsonaro, ou se eu chamo de intitulado pastor ou de conferencista. Mas o sermonista dos Gideões, aquele que é o menino de ouro dos Gideões, da família Bernardino, tá aí, ó, aqui embaixo, ó. Cadê aqui minha mão aqui? Ah, aqui, ó, apontando aqui, ó. Marco Feliciano ora por Michel Temer nos Gideões. Você sabe por que que tá aí no título Marco Feliciano? Quem é você de verdade? Satanista? Primeiro, não sei se você sabe que ele é um ponto de interrogação. Porque tem gente que não sabe o que é ponto de exclamação, ponto de interrogação, não sabe que ele é uma pergunta. Segundo, que eu coloco esses títulos propositalmente para que você que é alienado religioso julgue pela capa. Terceiro, porque é o tema da pregação dele nos Gideões desse ano em 2016. Enquanto nós nos reunimos organicamente em Camboriú, em Balneário Camboriú, ele em Camboriú gritava: quem é você de verdade? Vê bem, quem é você de verdade? Eu uso exatamente esse tema para abrir o programa de hoje e perguntar para ele quem ele é. Sabe por quê? A gente vai ver agora. Por que que eu coloquei satanista? Eu não vou nem falar do Marco Feliciano político. Eu não vou falar do Marco Feliciano de Mamon, do Marco Feliciano ligado às sociedades secretas. Eu não vou nem falar do Marco Feliciano ligado às convenções eclesiásticas e doutores amontoados. Eu não vou nem falar do Marco Feliciano presidente de uma própria denominação, Catedral do Avivamento. Eu não vou nem falar do Marco Feliciano do falso pentecostalismo da Rua Azusa. Não vou falar. Eu só vou me ater ao Marco Feliciano satanista. Por quê? Por que essa ilação, essa maldade? Isso não é atitude de cristão, irmão Áquel. Vá fazer caridade, Áquel. Sai desse sofá, vá trabalhar. Evangelho não é isso aí. É o que as pessoas mais dizem, né? Na sessão de críticas aqui. Sem conhecer nem 1% da minha história, da minha vida, do que eu faço. Achando que eu só sento aqui para descer a lenha em todo mundo. Que eu não tenho compromisso com a verdade. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Para que você desperte, para que você entre em ecorgânica.com e faça o desistematizando, desteologizando, saia do sistema. Mas tem um porquê. Bom, depois que o Marco Feliciano orou, né, pelo Michel Temer, conseguiu fazer o que tanto queria. Veja, é uma troca de favores, como Constantino. Tempos de Constantino, tempos de Lutero, segundo Constantino. Troca de favores. Todos aqueles que ajudaram Temer recebem alguma coisa em troca. Como o Marco Feliciano não pode receber um ministério, nem uma Caixa Econômica da Vida, nem um Banco do Brasil, nem o Correio, os Correios, nem o Banco Central, nenhuma outra coisa, porque vamos dizer, ele é só um menino na política também, ele ainda não sabe de nada. Ele presidiu só uma comissão que vocês sabem o que deu. Pelos seus posicionamentos extremistas, pautados pela religião e não pelo evangelho. Embora em defesa da família, mas o evangelho é equilíbrio. Veja só, como troca de favores, Michel Temer aceitou fazer o vídeo para passar nos Gideões. Mas é exatamente nesse ponto que eu vou colocar aqui que eu quero que você se atenha à parte que ele fala sobre o Michel Temer tentando limpar a imagem do Michel Temer perante os evangélicos que eles mesmos fomentam. Veja só. Dentro de 15 ou 20 dias... Vamos para frente? Não sei se você ouviu ele dizer ali, nós que somos religiosos. Ó. Adianta ser religar? Que religar? Religar é Tiago 1,27, caridade. Caridade, cuidar do órfão, da viúva, como igreja, como eclésia, saindo e ajudando os mais necessitados, vivendo em prol das pessoas. Servir é ser cristão. Porque Vamos lá. esparramaram um tanto de mentiras sobre o doutor. Quer dizer, olha como como o templocentrismo protestante é religioso.
Quer dizer que no intuito de limpar o nome de Michel Temer perante a comunidade evangélica, adjetivá-lo de religioso já é um começo, já é um passo. Eu não sei de onde, mas para eles funciona. Vamos mais. Foi Michel Temer. Inclusive que ele era satanista, Bispo Átila. Olha aí, que ele era satanista. Hã? Olha só. E ele é um homem temente, é um homem que pede oração, humildemente, pastor Takayama esteve lá, orou com ele. Eu tenho... É só essa parte que eu queria queria enfatizar. Agora, correlacionada à parte que ele diz que o Michel Temer, aqui no meu negócio não é com o Michel Temer. O Michel Temer não é da religião, embora usou o religare. O Michel Temer não é pastor, Michel Temer não é padre, não é rabino. Nós lutamos aqui contra aqueles que professam o nome do Senhor em vão, contra aqueles que usam da fé, do nome do Senhor, do Evangelho, para enganar pessoas. Michel Temer não, Michel Temer é político. É o político pela política, pelo mundo, ele é do mundo. Ele é deste mundo, ele trabalha nesse mundo, é um político desse mundo, um governante desse mundo, é outro papo. Nós estamos falando aqui de Marco Feliciano. Agora vamos correlacionar. Vê isso. Na pregação dele. Senhor não mata o povo, anjo não tem piedade, porque não tem sentimento. Olha lá. Ele só... Vamos mais. Eu vou falar agora, não está escrito na Bíblia, mas creio. Não está escrito na Bíblia. Vamos lá, vamos conjecturar felicianamente para a gente ver a doutrina satanista que ele vai pregar. Porque quem acrescentou, adulterou na Vulgata Latina a expressão Lúcifer, se referindo ao diabo de Isaías 14, Ezequiel, foi exatamente um padre ligado ao satanismo, tanto quanto os padres jesuítas que adulteraram Judas 14, que adulteraram Mateus 28, 19, a expressão trinitária, que adulteraram 1 João 5, 7 e 8, e que adulteraram Lúcifer, para que você chame ele de anjo de luz, estrela da manhã, que é um título de Jesus Cristo. 2 vezes no Novo Testamento, Brit Hadashah, 2 vezes, só Jesus é a estrela da manhã. Satanás nunca foi Lúcifer. E é essa visão satânica do satanismo que pastores como você, senhor Marco Feliciano, todos os felicianetes que me assistem agora, os felicianistas, aderiram, sem nunca ter questionado se realmente um dia Satanás esteve no céu para enganar a terça parte. Apocalipse 12, coisas que vão acontecer. Apocalipse 1, o dragão passa a cauda e derruba a terça parte das estrelas. Derrubará, isso não aconteceu e não é no céu. Derrubará, isso não aconteceu e não é no céu. Mas Jesus disse, eu vi Satanás cair como um raio. Não Lúcifer, Satanás. Satã cairá como um raio, profeticamente ele está falando, repetindo a profecia de Isaías. Tem um estudo sobre isso, em escrito, em vídeo, curso de Teologizando, aula de demonologia, mas você nunca viu, você está chegando agora, por isso a importância desse vídeo. Mas olha o que o Marco Feliciano vai falar, por isso o título. Eu creio que palavras como glórias a Deus. Olha só. Aleluia. Eu creio que palavras como glórias a Deus e aleluia, aleluia, glória a Deus, é uma palavra que vem do grego, então o povo grego só surgiu alguns séculos antes de Jesus Cristo. Mas tudo bem, vamos entender poeticamente o que ele está dizendo, ele pode falar o que ele quiser. Aleluia, palavra hebraica que surgiu bem mais tarde, que significa louvai a Iá, tetragrama, YHWH, Iá. Nunca pronuncie aleluia banalizando essa palavra como banalizam hoje. Iá é a pronúncia real do nome do Senhor, como nós colocamos no nosso aplicativo Google Play da Bíblia original. Vê isso. Que são palavras eternas, hosanas. Foram palavras criadas na mente de Lúcifer. E por isso... Glórias a Deus e aleluias foram criadas por Lúcifer. Ele está chamando Satanás de estrela da manhã, o título dado unicamente a Jesus Cristo. Ele está dizendo que Satanás foi bom. E mais, corroborando com o erro da Vulgata Latina e com o erro dos padres satanistas, ele ainda está enfatizando que Satanás, em suas conjecturas, esse Lúcifer, essa falsa estrela da manhã, irmão de Jesus, como dizem os satanistas, criou, glória a Deus, criou, aleluia, criou, hosana. Para mim deu. Eu acho que está suficiente para explicar o porquê que eu coloquei esse título.
Ou mesmo assim você não entendeu e quer me julgar? Começa agora o programa O Evangelho. O Evangelho. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chega. Os vitoriosos são Adriano Borges de João Pessoa, Helena de Barros Atibaia, José Carlos da Silva Rio de Janeiro capital, Nuno Oliveira Lisboa Portugal, Rômulo Emanuel Florianópolis. Conversei com ele, será um prazer conhecê-lo sábado agora na reunião na Casa da Ita em Biguaçu. Eliana Maria Recife, Jorge do Nascimento Porto Velho Rondônia. E a todos que nos assistem na África, bem-vindos! Mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. O primeiro tema já se foi. Daqui 3, 5 minutos no máximo eu volto ao vivo, não precisa fazer nada, só fica na página esperando, interagindo com os irmãos no chat. E eu volto para o tema principal, para o contexto, para o recheio do programa, como a gente inaugurou ontem esse novo estilo de fazer o programa em 3 partes. Nós vamos falar hoje, na próxima etapa do programa, o tema é: Paulo cita a literatura grega clássica. Eu traduzi Tito, vocês vão ver que Paulo cita a literatura grega clássica. Quem que ele cita? Quais poetas, quais filósofos? Você vai ver que Paulo conhecia e muito da cultura da época. E por último, no fechamento, falaremos sobre a religião que fere crianças e mata crianças, temas mais superficiais para encerramento, e as críticas e o chat. A gente volta daqui a pouquinho. Paulo cita, portanto, a literatura grega clássica. Vamos fazer esse estudo aqui, rapidinho. Um estudo muito gostoso, cultural, que abrange bastante. E culturalmente, você que não baixou, baixe o aplicativo da Bíblia Original no seu smartphone, tablet, Google Play, onde nós traduzimos a carta de Tito, e é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho agora. Olha isso aí. Vocês estão vendo aqui. Os apóstolos Paulo e Tito. Por Tito? Por que Tito? Porque Tito é um dos responsáveis do avivamento. Eu não vou nem falar do Marco Feliciano, do falso pentecostalismo da Rua Azusa. Não vou falar. Não vou falar. Eu só vou me ater ao Marco Feliciano satanista. Por quê? Por quê? Por que essa ilação, essa maldade? Isso não é atitude de cristão, irmão Áquel. Vá fazer caridade, Áquel. Sai desse sofá, vá trabalhar. Evangelho não é isso aí. É o que as pessoas mais dizem, né? Na sessão de críticas aqui, sem conhecer nem 1% da minha história, da minha vida, do que eu faço. Achando que eu só sento aqui para descer a lenha em todo mundo. Que eu não tenho compromisso com a verdade. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Para que você desperte, para que você entre em ecorgânica.com e faça o desistematizando, desteologizando, saia do sistema. Mas tem um porquê. Bom, depois como é que o Feliciano orou, né, pelo Michel Temer, conseguiu fazer o que tanto queria. Veja, é uma troca de favores, como Constantino. Tempos de Constantino, tempos de Lutero, segundo Constantino. Troca de favores. Todos aqueles que ajudaram Temer recebem alguma coisa em troca. Como o Marco Feliciano não pode receber um ministério, nem uma Caixa Econômica da Vida, nem um Banco do Brasil, nem o Correio, os Correios,
nem o Banco Central, nenhuma outra coisa, porque vamos dizer, ele é só um menino na política também, ele ainda não sabe de nada. Ele presidiu só uma comissão que vocês sabem o que deu, pelos seus posicionamentos extremistas, pautados pela religião e não pelo evangelho. Embora em defesa da família, mas o evangelho é equilíbrio. Veja só, como troca de favores, Michel Temer aceitou fazer o vídeo para passar nos Gedeões. Mas é exatamente nesse ponto que eu vou colocar aqui que eu quero que você se atenha à parte que ele fala sobre o Michel Temer tentando limpar a imagem do Michel Temer perante os evangélicos que eles mesmos fomentam. Veja só. Dentro de 15 ou 20 dias, Vamos para frente? não sei se você ouviu ele dizer ali, nós que somos religiosos. Ó. Adianta ser religar? Que religar? Religar é Tiago 1,27, caridade. Caridade, cuidar do órfão, da viúva, como igreja, como eclésia, saindo e ajudando os mais necessitados, vivendo em prol das pessoas. Servir é ser cristão. Porque Vamos lá. esparramaram um tanto de mentiras sobre o doutor. Quer dizer, olha como como o templocentrismo protestante é religioso. Quer dizer que no intuito de limpar o nome de Michel Temer perante a comunidade evangélica, adjetivá-lo de religioso já é um começo, já é um passo. Eu não sei de onde, mas para eles funciona. Vamos mais. Michel Temer, inclusive que ele era satanista, Bispo Átila. Olha aí, que ele era satanista. Hã? Olha só. E ele é um homem temente, é um homem que pede oração, humildemente, pastor Takayama esteve lá, orou com ele. Eu tenho É só essa parte que eu queria enfatizar. Agora, correlacionada à parte que ele diz que o Michel Temer, aqui no meu negócio não é com o Michel Temer. O Michel Temer não é da religião, embora usou o religare. O Michel Temer não é pastor. Michel Temer não é padre, não é rabino. Nós lutamos aqui contra aqueles que professam o nome do Senhor em vão, contra aqueles que usam da fé, do nome do Senhor, do Evangelho, para enganar pessoas. Michel Temer não. Michel Temer é político. É o político pela política, pelo mundo. Ele é do mundo. Ele é deste mundo. Ele trabalha nesse mundo, é um político desse mundo, governante desse mundo. É outro papo. Nós estamos falando aqui de Marco Feliciano. Agora vamos correlacionar. Vê isso. Na pregação dele. Senhor não mata o povo. Anjo não tem piedade, porque não tem sentimento. Olha lá. Ele socorre. Vamos mais. Eu vou falar agora, não está escrito na Bíblia, mas creio. Não está escrito na Bíblia. Vamos lá, vamos conjecturar. Surgiu alguns séculos antes de Jesus Cristo. Mas tudo bem, vamos entender poeticamente o que ele está dizendo. Ele pode falar o que ele quiser. Aleluia, palavra hebraica que surgiu bem mais tarde, que significa louvai a Iá, tetragrama, YHWH, Iá. Nunca pronuncie aleluia banalizando essa palavra como banalizam hoje. Iá é a pronúncia real do nome do Senhor, como nós colocamos no nosso aplicativo Google Play da Bíblia original. Vê isso. Que são palavras eternas. Hosanas. Foram palavras criadas na mente de Lúcifer. E por isso Glórias a Deus e aleluias foram criadas por Lúcifer. Ele está chamando Satanás estrela da manhã, o título dado unicamente a Jesus Cristo. Ele está dizendo que Satanás foi bom. E mais, corroborando com o erro da Vulgata Latina e com o erro dos padres satanistas, ele ainda está enfatizando que Satanás, em suas conjecturas, esse Lúcifer, essa falsa estrela da manhã, irmão de Jesus, como dizem os satanistas, criou, glória a Deus, criou, aleluia, criou Hosana. Para mim deu. Eu acho que está suficiente para explicar o porquê que eu coloquei esse título. Ou mesmo assim, você não entendeu e quer me julgar. Começa agora o programa O Evangelho. O Evangelho. Mais vitorioso, vitorioso, vitorioso que chega. Os vitoriosos são Adriano Borges e João Pessoa, Helena de Barros, Atibaia, José Carlos da Silva, Rio de Janeiro, capital,
Nuno Oliveira, Lisboa, Portugal. Rômulo Emanuel, Florianópolis. Conversei com ele, será um prazer conhecê-lo sábado agora na reunião na Casa da Ita em Biguaçu. O tema do sermão do Marco Feliciano, que eu não sei se eu chamo ele pelo título de deputado federal, pelo título de candidato a senador, pelo título de ambicioso para chegar na presidência da República, ou pela vice-presidência ao lado de Bolsonaro, ou se eu chamo de intitulado pastor ou de conferencista. Mas o sermonista dos Gideões, aquele que é o menino de ouro dos Gideões, da família Bernardino, tá aí, ó, aqui embaixo, ó. Cadê aqui minha mão aqui? Ah, aqui, ó, ó, apontando aqui, ó. Marco Feliciano ora por Michel Temer nos Gideões. Você sabe por que que tá aí no título Marco Feliciano? Quem é você de verdade? Satanista? Primeiro, não sei se você sabe que ele é um ponto de interrogação. Porque tem gente que não sabe o que é ponto de exclamação, ponto de interrogação, não sabe que ele é uma pergunta. Segundo, que eu coloco esses títulos propositalmente para que você que é alienado religioso julgue pela capa. Terceiro, porque é o tema da pregação dele nos Gideões desse ano em 2016. Enquanto nós nos reunimos organicamente em Camboriú, em Balneário Camboriú, ele em Camboriú gritava: quem é você de verdade? Vê bem, quem é você de verdade? Eu uso exatamente esse tema para abrir o programa de hoje e perguntar para ele quem ele é. Sabe por quê? A gente vai ver agora. Por que que eu coloquei satanista? Eu não vou nem falar do Marco Feliciano político. Eu não vou falar do Marco Feliciano de Mamon, do Marco Feliciano ligado às sociedades secretas. Eu não vou nem falar do Marco Feliciano ligado às convenções eclesiásticas e doutores amontoados. Eu não vou nem falar do Marco Feliciano presidente de uma própria denominação, capturar felicianamente, para a gente ver a doutrina satanista que ele vai pregar. Porque quem acrescentou, adulterou na Vulgata Latina a expressão Lúcifer, se referindo ao diabo de Isaías 14, Ezequiel, foi exatamente um padre ligado ao satanismo, tanto quanto os padres jesuítas que adulteraram Judas 14, que adulteraram Mateus 28, 19, a expressão trinitária, que adulteraram 1 João 5, 7 e 8, e que adulteraram Lúcifer, para que você chame ele de anjo de luz, estrela da manhã, que é um título de Jesus Cristo. 2 vezes no Novo Testamento, Brit Hadashah, 2 vezes, só Jesus é a estrela da manhã. Satanás nunca foi Lúcifer. E é essa visão satânica do satanismo que pastores como você, senhor Marco Feliciano, todos os felicianetes que me assistem agora, os felicianistas, aderiram, sem nunca ter questionado se realmente um dia Satanás esteve no céu para enganar a terça parte. Apocalipse 12 coisas que vão acontecer, Apocalipse 1, o dragão passa a cauda e derruba a terça parte das estrelas. Derrubará, isso não aconteceu e não é no céu. Derrubará, isso não aconteceu e não é no céu. Mas Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio. Não Lúcifer, Satanás. Satã cairá como um raio, profeticamente, e ele está falando, repetindo a profecia de Isaías. Tem um estudo sobre isso, em escrito, em vídeo, curso Desteologizando, aula de demonologia, mas você nunca viu, você está chegando agora, por isso a importância desse vídeo. Mas olha o que o Marco Feliciano vai falar, por isso o título. Eu creio que palavras como glórias a Deus. Olha só. Aleluia. Eu creio que palavras como glórias a Deus e aleluia, aleluia, glória a Deus, é uma palavra que vem do grego, então o povo grego